Olá pessoal, passando agora para fazer a correção do exercício sobre números racionais e irracionais. Já sabe o procedimento como é que faz, né? Inicia-se colocando o nome de cada um de vocês, né? É importante que vocês coloquem o nome completo para mim poder ficar mais fácil de agendar lá nos arquivos. Depois colocou o nome, passa para a próxima, né? Para ir para as atividades. Essas atividades aqui elas estão embaralhadas. Aqui eu não coloquei número por conta disso, não botei o número da questão. Pergunta aqui primeiro, qual das alternativas abaixo contém um número racional? Vamos lembrar aqui quais são os números racionais e os que são irracionais. Número 3, a raiz de 3 é um número racional ou irracional? Ele é um número irracional porque é uma raiz quadrada de número primo. Todos os números primos são irracionais. Todas as raízes quadradas, aliás, dos números primos são irracionais. Essa segunda é um número infinito sem repetição, então ela não é uma dízima periódica, então é irracional também. Esse terceiro aí ó, é uma dízima periódica, e as dízimas periódicas são números racionais, então essa resposta, a raiz quadrada de 2 é primo, também não é, e o número π é um número irracional também. Então o único número racional aí é esse aí. Pergunta aí, as alternativas abaixo fazem afirmações sobre o conjunto dos números irracionais. Qual delas está correta? Primeira afirmação: o conjunto dos números racionais também contém dízimas periódicas. O conjunto dos números racionais também contém dízimas periódicas. Esta resposta é correta, né? Porque os racionais, as dízimas periódicas realmente são racionais. Essa outra opção diz que no conjunto dos números irracionais é possível encontrar alguns números inteiros, como a raiz quadrada de 2. A raiz quadrada de 2 é irracional, mas não é número inteiro. Os números inteiros são os positivos e os negativos, que dão ideia de quantidade, né? Essa terceira diz que o conjunto dos números irracionais é formado por todas as raízes de números que não são quadrados perfeitos. Ou seja, o conjunto dos números irracionais é formado por todas as raízes de números que não são quadrados perfeitos. Realmente, quem não é quadrado, tem alguns números que não é quadrado perfeito, que tem um resultado plausível, que é número racional. Por exemplo, fica difícil eu repassar um exemplo sem ter um quadro aqui para demonstrar. Mas existem números que não é quadrado perfeito, que tem um final um final com número decimal fechado, que não é irracional, que é racional. Então, nesse caso, essa afirmação não pode ser considerada. E no último diz que o conjunto dos números irracionais é formado por todos os números que pode ser escrito na forma de fração. E os irracionais nem todos podem ser escritos na forma de fração. Na verdade, muitos não podem ser. Essa outra questão, qual dos números abaixo é claramente um número irracional? Esse primeiro é uma dízima. Esse segundo, eu consideraria esse número uma dízima. Eu não posso considerar porque apesar dele haver uma repetição, mas não é o mesmo número que se repete. Então ele aqui é um número irracional. Esse outro é racional, repete sempre o 561, 561. No penúltimo aqui, ó, repete sempre o 91, 91 e nesse último repete sempre o 23, que são números racionais. Nessa aqui, ó, dados os números abaixo, marca a opção da qual todos pertençam ao conjunto indicado. Aí aqui nós temos o conjunto dos números inteiros, que aqui não aparece tudo. Nós temos o conjunto dos números inteiros, dos números racionais e irracionais. Aí aqui nós temos o número raiz de 7, raiz negativa de 7 e menos a raiz de 7. Tem a raiz de 7 e menos a raiz de 7, né? Aí, nessa lista aqui embaixo, para começar aqui, o 7, ele é natural? Não é, né? Ele é inteiro? Também não é, né? Ele é racional? Também não é. O que que ele é? Ele é irracional, porque aqui são raízes. São raízes, então vamos
bem aqui nessa segunda questão também pede a mesma coisa, com o número 0, número 144, menos 144. Vamos ver bem aqui, é porque essa questão ficou um pouco embaraçada nesse formato que eu coloquei. Ficou um pouco confuso para responder. Vamos bem aqui, ó. Esses dois são irracionais. Esses outros aqui, ó. O 0, o 144 e todos esses outros números aqui, eles são números racionais, né? A raiz de 7 mais 7, ele é irracional, porque é um número primo. Primeiro é a raiz positiva de 7, e depois é o resultado da raiz negativa de 7. Eles são irracionais. E todos esses outros aqui são racionais. Ela ficou um pouco confusa, mas eu não vou colocar na prova uma com essa etimologia aí, não. Vou deixar nesse de marcar mesmo, que é mais simples. Marque cada afirmação verdadeira nas frases abaixo. Todo número inteiro é real. Verdade, né? Todo número inteiro é real, porque primeiro os naturais, depois os inteiros, depois os racionais, os irracionais que é separado, aí todos os racionais e irracionais é real. Pela ordem, então dessa forma aí é uma afirmação verdadeira. A outra, todo número natural é inteiro. Né? O primeiro conjunto é natural e todo natural é inteiro. Ixi, aqui não está dando a opção de marcar todas as opções, não. Mas era para dar. Mas não tem questões lá assim também, não. Era para marcar mais de um e só está dando a opção de marcar uma. Então vamos aqui. Essa primeira aqui é verdade. Essa segunda também é verdade. Essa terceira, todo número irracional é racional. Essa é falsa, não marcava. Essa quarta, todo número inteiro é natural, é falsa. Essa penúltima, todo número inteiro é racional. Essa seria verdade. E por último, todo número é real, é falso. Nem todo número é número real. Apesar dos irracionais pertencerem todos aos reais, mas existem números que não são reais. Está lá no conjunto dos números complexos. Aqui classifica as afirmações a seguir como verdadeiras ou falsas. Primeira afirmação: um número natural não pode ser um número irracional. Verdade. Primeira afirmação aqui é verdade. Se ela é verdade, as opções de baixo aqui que dão essa possibilidade, essa terceira e essa quarta. Quer dizer que elas são verdadeiras. Se vocês observarem, na sequência tem FF, V e V, FF. Eu só preciso ir para a última afirmação. Já que elas estão iguais, eu sei que a primeira foi verdadeira. Na última afirmação diz que no 5 aí, ó, qualquer raiz quadrada tem como resultado um número racional. E não, né? É falsa. Então seria essa daqui. Porque existe raiz quadrada que o número é irracional, como por exemplo a raiz quadrada de 2 é um número primo, a raiz quadrada de 5 e assim por diante. No final é só vocês enviar o formulário. Basicamente isso, abraço, até a próxima.